Temos agora ele, licenciado em Filosofia, com doutorado em Educação, professor titular da Faculdade de Educação na Faculdade Estadual de Campinas, Unicamp, com diversos artigos e livros publicados, com o tema Educação e Humanização, as novas diretrizes curriculares da educação brasileira e os novos direitos e novos sujeitos sociais. Seja bem-vindo, César Nunes. Professor, muito obrigado por estar conosco hoje, partilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito a Tutores, essa jovem empresa, já marcante, e na pessoa dos seus diretores, que aqui já falaram, também dou as boas-vindas a todos a essa convenção, e me sinto honrado em poder participar desse momento e dessa construção coletiva de uma outra forma de compreender a microfranquia e notadamente na área de educação e de formação. Eu quero registrar aqui também a minha alegria de reencontrar nesse trabalho a minha aluna Sueli Adestro, que a meu ver é uma das pessoas que de maior sensibilidade, de maior compreensão da dimensão educacional de toda a atividade humana, filosófica, ética, estética. E aí eu vejo o quanto que a Sueli cresceu nesses anos todos que a gente se conhece e o quanto é marcante o DNA pedagógico da Tutores na formação e na visão que ela também tem. Eu espero que ela possa contribuir para que essa empresa de educação mantenha esse DNA humanista, acolhedor, para desvendar as contradições que pesam sobre a educação, a escola e a família brasileira. Nós estamos num momento de muitas mudanças, caríssimos amigos e amigas, né? Professores, pais, empreendedores. O mundo inteiro está em grande mudança, o nosso país mais ainda. E eu gosto de usar uma metáfora para a gente entender um pouco o nosso tempo. Quem já leu Édipo Rei, uma peça teatral de Sófocles, um dos maiores, né, escritores gregos do período clássico, o Sófocles escreve Édipo Rei, que foi usado pelo Freud para determinar o complexo de Édipo. Mas eu queria que a gente guardasse uma metáfora só. A esfinge, que era um animal que ficava diante da cidade de Tebas. A esfinge tinha o rosto de gente, o corpo do leão e as garras da águia. E a esfinge todo dia colocava um menino diante de si e colocava um enigma. E ao final a esfinge dizia: decifra-me ou eu te devoro. E diz a lenda, quem não devorasse o enigma da esfinge era por ela devorado a partir das suas entranhas. Por que será que o Sófocles definiu a esfinge com essas três características? O rosto de gente, o corpo do leão e as garras da águia. Eu diria hoje, tentando uma interpretação, porque a cidade parece humana, o rosto de gente, mas é tão violenta quanto o leão e tão traiçoeira como a águia. A cidade, a cultura, a sociedade brasileira, o nosso tempo é uma esfinge. E a cada dia essa esfinge coloca os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos clientes diante de si e pergunta: decifra-me ou eu te devoro. E quem não tiver condições de decifrar a esfinge vai ser devorado rapidamente por ela, vai permanecer como um consumista voraz, como alguém capaz de ajuntar coisas mas não ter sentido na existência, como alguém que conquista espaços de disputa mas perde a dimensão estética,
na dimensão ética. Então eu queria que nós pudéssemos ajudar nossos filhos, nossos alunos, nossos clientes, os atuais e os futuros, a decifrar a esfinge, a vida, a sociedade, a educação, para sermos melhores. E como disse o diretor, para que busquemos a felicidade. Agora, há 4 anos atrás, eu sofri um violento infarto. Fiquei muito abalado com isso, tive que mudar de vida, mudar de hábitos. Tive os primeiros 2 anos, com muito medo. Hoje eu já confesso que eu já relaxei um pouco. E eu estou até brincando. Eu me lembro que eu era o leito 4 da UTI da Unicamp. E na primeira noite morreu o cidadão do leito 1. Na segunda noite morreu o cidadão do leito 2. Né? Gente, na terceira noite eu pedi para me trocar de lugar, Arthur. E depois fiquei deitado naquela maca da UTI e eu próprio pensei qual seria a razão da minha insensata disposição, né? E eu mesmo cheguei à conclusão. Por que eu fiz isso? Porque nós achamos que tudo na vida tem que ter ordem e que até a morte vai seguir a ordem. Nós somos colonizados pelo conceito de ordem, né? E a vida não é assim. A vida não é ordeira. A vida desaloja, surpreende, provoca, agride. Às vezes ela espanta, acorda, porque a vida é maior do que o que a gente diz dela, do que o que a gente sabe dela. A vida é um processo maravilhoso, dramático às vezes, mas sempre maravilhoso. E nós teríamos que hoje ter muita prudência para não confundir os tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos vivendo um porre tecnológico. Nós estamos vivendo uma exaltação das tecnologias e uma pobreza ética e uma pobreza estética. Todo mundo copia as modas, todo mundo copia o modelo. Quase ninguém mais tem originalidade. A gente se espanta quando uma pessoa é original. E quase ninguém é autor de nada. Autoria. E autor é aquele que tem autoridade. Quem não é autor não tem autoridade, porque é cópia. Ele não passa autoridade para ninguém, porque não é autor de algo. Então nós precisamos buscar, nesse tempo, fazer um discernimento. O que é que de hoje nós temos que nos apropriar? O que é que de hoje nós temos que incorporar na nossa vida? E o que é que de hoje nós temos que descartar? E o que é que do passado nós temos que resgatar? O que é que da tradição nós temos que recuperar? Tradição sim, tradicionalismo não, saudosismo não, mas há coisas que são clássicas, e são clássicas porque não são temporais, transcenderam o tempo. As perguntas sobre a vida, as perguntas sobre o belo, as perguntas sobre o sentido da existência, elas perpassarão os séculos e os milênios, enquanto o homem for um ser humano. E as coisas que a gente às vezes tem que perguntar sobre o sentido da vida, elas não são tão úteis. Porque hoje o critério da utilidade e do pragmatismo, como disse o Papa Francisco maravilhosamente no Brasil, parece que é o que coloniza a vida de todo mundo. As coisas mais importantes da vida não são úteis, mas são fundamentais para que a gente seja humano. A utilidade não pode ser a única medida do sucesso da existência das pessoas. O amor não é útil, só que o amor é realizador, a ética, a religião, os sentimentos, a autoestima. E aí, entendo que a gente deva fazer uma análise dessa história. Agora, para que a gente possa entender, eu vou também chamar aqui, como disse o Arthur, um filósofo francês que eu estimo muito, que é o Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase que ele diz assim: primeiro todo homem tem que saber o que fizeram dele, para não ser ingênuo. Conheça bem o que fizeram de você, para você não ser ingênuo, diz ele. E depois ele escreve no outro parágrafo: depois que você conhecer o que fizeram de si, cada um vai ter que escolher o que ele vai fazer com o que fizeram de si. E essa segunda atitude marca a originalidade de cada existência. Para mim, diz o Sartre, é mais importante o que você vai fazer do que o que fizeram de si. Olha que habilidoso.
E eu queria usar a dupla dialética do Sartre: conhecer o que fizeram de nós e decidir o que vamos fazer com o que fizeram de nós. Evidentemente que a decisão é subjetiva, coletiva. Agora, as matrizes do que fizeram de nós é importante. Nós vamos lidar com a sociedade brasileira e vamos lidar com a educação e vamos lidar com famílias. Então vamos lidar com pessoas, crianças e adolescentes em processo de formação. Então nós temos que ter uma alta sensibilidade para compreender onde é que nós estamos envolvidos, com que dialética, aspas, e produto, que é uma palavra um pouco restrita, nós estamos trabalhando. Eu prefiro sujeito, né? Com que sujeito nós estamos trabalhando? Agora, hoje o país, vocês sabem muito bem, é a 6ª maior economia do mundo, ainda que esteja passando por um momento crítico. Mas em termos do PIB, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e o 6º Brasil. O Brasil passou o PIB da Inglaterra, berço do capitalismo. O PIB brasileiro é maior que o PIB inglês, que já foi o maior império do mundo. Só que existe um outro índice do mundo que mede outras coisas, chamado IDH. Ainda que a gente tenha recebido ontem uma certa premiação relativa, o IDH mede o quê? Saneamento básico, educação, qualidade de vida, longevidade, expectativa de vida. E o Brasil estava na 7ª casa, era número 74, agora vai para a 5ª casa. Mas ainda nós estamos junto com Namíbia, Suazilândia, em IDH. Agora, se nós estamos nesse processo, eu diria, por que é que a gente busca trabalhar com educação? Porque o 6º maior PIB do mundo tem hoje 43 milhões de crianças que amanhã vão para a escola, na educação básica. 43 milhões, é mais que a população da Espanha, é 4 vezes a população de Portugal. Só que dos 43 milhões de crianças que amanhã vão recomeçar o 2º semestre letivo, no Brasil, 6 milhões estão na escola particular e 37 milhões na escola pública. 37 milhões contra 6. E os 6 milhões que estão na escola particular ficam com 80% das vagas das universidades públicas, federais e estaduais. Os 37 milhões disputam de maneira deslocada 20% das vagas. Ou seja, a escola brasileira é uma contradição, é uma máquina de moer gente, é uma confusão e uma injustiça histórica. É preciso que a gente entenda que a escola só pode ser entendida se a gente entender a sociedade onde ela está inserida. Então existe um dualismo no Brasil, escola pública e escola privada, desde o começo. E esse dualismo nós temos que entender para agir sobre ele, no sentido de superá-lo, para que a gente entenda e não fique acusando um contra o outro, mas busque formas de superação histórica desse dualismo. Por quê? Porque nesse ano a escola pública depende das estruturas de governo. Nesse ano existe um PNE, Plano Nacional de Educação, que foi feito em 2010 e foi protocolado no Congresso para orientar a educação brasileira por 10 anos. E nós já estamos hoje, 31º dia do 7º mês do 3º ano da 2ª década do 3º milênio, né? Hoje é dia 31 de julho, 7º mês do 3º ano da 2ª década. Tem 6 anos e 4 meses e 5 meses para terminar a década. E o PNE não foi aprovado ainda. O PNE não foi aprovado, ou seja, ele não foi implementado. Então, nós continuamos cozinhando o gado da educação brasileira, fazendo discursos e discursos, mas o PNE, que deveria ser a agenda da educação brasileira, votado em 2010, continua engavetado no Congresso Nacional. O maior crime que esse Congresso provoca no Brasil é não votar o PNE. Porque o PNE, queridos, define que até 2020,
metade das escolas públicas brasileiras seja de tempo integral. Define um novo piso salarial para o professor. Define novas diretrizes curriculares, das quais eu falarei hoje. Define formação continuada das mínimas 20 horas atualmente para 120 horas por ano. Define uma nova relação com a comunidade. Se o PNE tivesse sido aprovado, eu diria, ele teria que também aprovar o financiamento da educação. O país hoje investe 3,6% do PIB em educação. Se o PNE fosse aprovado, nós teríamos uma chance de, nessa década, deslocar a educação brasileira. Mas eu olho com tristeza e vejo que não parece nos ares nenhum sinal de que seja prioridade nacional. Agora, dos 200 milhões de brasileiros, queridos, professores, empreendedores, 8,3% são analfabetos ainda. Era 10%, 10,2%, houve uma queda nas últimas 2 décadas, para 8,3%. Só que se a gente ampliar para quem só assina o nome, vai a 35% da população brasileira, de subescolarizados, aqueles que não conseguem decodificar plenamente como sujeitos uma mensagem escrita. Porque a escola brasileira é ruim por demais, né? Ela é ruim desde a sua origem. E ela é ruim e perversa, porque a sociedade é ruim e perversa. E nós vamos trabalhar com a luta pelo sucesso escolar. Então nós temos que entender de que escola estamos falando. Agora vejam só, o ensino fundamental brasileiro, que é proposto de lei, que era obrigatório, até 2009 era obrigatório de 7 a 14, de 2010 para cá, pela emenda constitucional número 59, a obrigatoriedade da escola no Brasil é de 4 a 17 anos. Se qualquer criança entre 4 e 17 anos estiver fora da escola, o pai pode ser processado, o Ministério Público atuante processa o prefeito, porque é obrigatório por lei, de 4 a 17 anos, estar em sala de aula agora. Só que quantos ouvidos mogos e quantos olhos que se fazem escusos para ver essa realidade. Mas já é disposição constitucional. 4 a 17 anos. Outra coisa, professores, empreendedores, amigos queridos, o ensino médio no Brasil só matricula por ano 51% dos jovens entre 14 e 17 anos. E perde 40% dos matriculados no transcorrer do ano. Ou seja, o ensino médio brasileiro é uma máquina de moer criança, de expulsar criança para fora, não dialoga com os adolescentes, não consegue falar com eles, tem um currículo anacrônico, tem um corpo de docente insensível, porque está barbarizado e banalizado, não é por culpa, abandonado, e tem uma estrutura de avaliação macabra, perversa. Então a escola brasileira tem que ser questionada duramente. Agora, o elemento básico, a educação infantil no Brasil só é direito de 88 para cá, e só é lei de 96 para cá, e só é proposta de 2010 para cá, e só cobre 25% das crianças na idade de 1 a 5 anos. De cada 4 crianças de 1 a 5 anos, uma só está na escola. E aí, se eu for falar para vocês, e o ensino superior? O Brasil cobre 14% do ensino superior, contra 26% dos Los Hermanos argentinos, 32% da Venezuela, 50% de Cuba e 60% de todo o país europeu. Aqui 14% só está no ensino superior. E ainda assim o ensino superior público e o ensino superior privado. O público com uma crise profunda, porque o público não abre, é elitizado. Eu sou professor titular da Unicamp. Eu acho que a Unicamp é uma universidade estatal, mas não é pública. Estatal porque ela é do Estado, mas ela não tem projeto nenhum para a cidade, para a sociedade. O projeto da Unicamp para a sociedade é o hospital. Não tem nada, porque não é pública. Existem algumas faculdades que, apesar de serem particulares no nome, têm projetos públicos mais avançados. O caso a PUC de Campinas, por exemplo, que eu respeito. Agora, o público e o privado no Brasil também não são confiáveis, estreitamente. Agora vejam,
Eu fui no México ano passado e participei de um debate sobre universidade com o Henrique Dúcio e Boaventura de Souza Santos, né? Numa mesa. E o Henrique Dúcio estava muito triste porque a Universidade Autônoma de México tinha aberto aquele ano 30 mil vagas só para 74 mil pleiteantes da universidade. E ele estava triste. Eu falei, então eu devo me matar, professor, né? Porque a minha Unicamp, gente, esse ano, que o ano passado foram 426 vagas a menos, abriu 2.555 vagas para 69 mil inscritos esse ano. O vestibular no Brasil não mede inteligência e nem cultura. O vestibular é uma prova medíocre, que prova treinamento para um tipo de prova obtusa, que faz com que os jovens que passam no primeiro ano se desencantam e têm as piores médias entre o primeiro e o segundo ano na universidade, que são treinados para um tipo de prova e de aprovação estreita. O vestibular está ferido de morte. Se prevalecer o Enem, se prevalecer bem o SISU, corrigido, não do jeito que está, nós não teremos mais vestibular em 10 anos. Vai ser como na Alemanha, todo mundo tem direito de entrar na universidade, mas você só sai com prova todo ano se estiver bem formado. O difícil não é entrar, o difícil é sair. E aí nós vamos inverter, porque o vestibular não mede nada, a cultura não entra na escola, a sensibilidade não entra na escola, a arte não entra na escola. Para fazer semana cultural tem que suspender as aulas, né? Que a escola brasileira é uma contradição profunda, né? Agora, vejam, se nós olharmos isso, quais são as melhores escolas do Brasil de nível médio? São as escolas federais de nível técnico. Que as escolas particulares no Brasil são tão ruins, supostamente, quanto as escolas públicas. Porque elas têm um outro modelo. O modelo deles é avaliativo. Nós somos bons, colocamos tanto no vestibular da Unicamp. Pobre da escola que tem como único apelo de mercado dizer quantos ela põe no mercado, no vestibular da Unicamp. Eu queria que as escolas tivessem um apelo estrutural. Quem ela põe na cultura, na felicidade, no vestibular da ética, da autoestima, da alegria de pesquisar, da alegria de compreender um raciocínio matemático, de decodificar uma trama histórica, de compreender e apropriar-se do espaço geográfico. E aí, essa escola tem que ser profundamente questionada. Depois do meu infarto, eu tive que ficar um pouco parado. E aí um aluno meu, Sueli, que era doutorando, virou doutor e virou secretário em Nilópolis, na grande Rio de Janeiro, e me convidou para estar lá, como você me convidou, né, para estar aqui. E eu tive que ir, porque eu quero sempre estar junto com os alunos meus, né? Eu cheguei hoje às 3h30 de Porto Alegre, e vou agora às 10 horas para Recife, e amanhã vou para Belo Horizonte, e depois da manhã vou para Maceió. Quer dizer, então, eu estou numa trajetória um pouco pesada, né? Para poder estar aqui, eu fiz uma parada, né? Isso porque eu parei, muito bem lembrado, né? Mas é julho só, viu? Depois eu volto para as aulas e aí. Agora, o meu aluno lá de Nilópolis virou secretário e me chamou para abrir um ano letivo, e eu fui. Cheguei lá, não tinha um lugar lindo como esse para falar. Nilópolis, uma cidade muito pobre, e eram 3.000 professores. Então eles me puseram na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, né? A escola de samba campeã. E eu falei na quadra, Suzana, fiquei emocionado. Os carros alegóricos ali, os troféus todos ali. E eu falei, e no meio da minha palestra, eu entusiasmado, falei: tomara que um dia a educação brasileira seja tão importante, que ela seja tema de uma escola de samba campeã como essa, que ela ensine para o Brasil o que é educação e o que é escola. A hora que eu terminei de dizer, uma pessoa pediu o microfone e falou: professor César, eu lhe prometo, viu? Eu sou o presidente da comissão de criação, o ano que vem já está escolhido, daqui a 2 anos já está indicado, mas daqui a 3 anos vai ser educação. Gente, foi aplaudido, né? Foi aplaudido. E aí, eu fiquei entusiasmado, feliz, né? E eu vou contar para vocês, resumidamente, 3 anos depois, estava eu e minha família esperando a Beija-Flor entrar. E aí, gente, quando entrou, o tema era Roberto Carlos, né? Não tenho nada contra o Roberto Carlos, e nem a favor também, né? Agora,
Eu fiquei entusiasmado, como vocês ficaram, e depois fiquei frustrado. E entre a frustração e o entusiasmo, deu até uma vaidade. Pensei comigo, como eu que dei a ideia, quem sabe eu me escolho para ser assessor da Beija-Flor, né? Vou dar uma entrevista, vou falar com a comissão de criação. E eu peguei um caderno velho esses dias, vi que a minha vaidade virou até presunção. Eu tinha desenhado o que eu ia sugerir. E eu sugeri, Suzana, que a primeira ala, para representar a primeira fase da educação brasileira, fosse 300 pessoas vestidas de batina preta. E a minha companheira perguntou, mas por que batina preta? Eu falei, porque os primeiros educadores do Brasil foram os jesuítas, a Companhia de Jesus, os homens de preto na terra dos papagaios. E a primeira cultura, e o primeiro currículo, e a primeira escola que teve no Brasil foi feita por José de Anchieta, Manuel da Nóbrega. E eles tinham um livro que tinha todas as diretrizes curriculares, Arthur. Como é que se chamava esse livro? Ratio Studiorum Societas Jesu. Me desculpe se eu falo em latim, porque eu estudei 13 anos, não tenho outra oportunidade, não sei nas palestras, viu? Prestei um concurso para professor de latim uma vez, passei em primeiro lugar. Liguei para minha tia do Paraná, tia, passei em primeiro lugar para receber elogio de tias desocupadas, né? Eu só omiti que só eu era candidato, por isso que eu fiquei em primeiro. E depois fui exonerado, porque não tinha aluno, ninguém quer estudar latim, né? Escola particular me mandou embora, né? Pois é, aí é outra coisa, né? Eu fui exonerado porque não tinha aluno, 2 semestres fui mandado embora. Agora não tem mais, porque eu vou explicar até por que tiraram, né, na época. E aí, o Ratio Studiorum, que é programa de ensino, tem o primeiro princípio pedagógico. Parece até uma tautologia, primeiro princípio, né? Agora, está escrito assim, lá no Ratio Studiorum: Massima educatione est fecit obedere sicut perinde ad cadaverum ad maiore Dei gloria. Traduzindo, o máximo da educação consiste em fazer com que uma criança lhe obedeça como um cadáver sem vontade própria para a maior glória de Deus, né? Gente, ainda bem que vocês se espantaram, porque um dia eu falei numa cidade e eles fizeram assim com a cabeça. Eu quase morri, né? Quase morri, né? Pois é, conseguiram implementar esse objetivo, gente. Segundo princípio, perfecta emulatione inter pares correctio fraterni paulatini fortui diligente. Se você quiser que as crianças cresçam, coloque entre elas uma santa competição, pela nota e pelo comportamento, uma contra a outra, de modo que nunca fiquem felizes com o estágio que acabaram de atingir. Chama emulação. E o terceiro princípio, de doutrina dissimilibus non esse disputando. Principio latina regit, qui alumni insurgit. Magister dixit causa finita. Sobre doutrina e assuntos importantes, não debata com os alunos, porque aluno não sabe nada. Caso alguém queira debater, vale o princípio latino. O professor falou, acabou o debate. Só o professor sabe. Gente, magistrocentrismo. O professor sabe. Emulação, um contra o outro, e disciplina são 3 categorias pedagógicas do pensamento de Santo Inácio de Loyola, de 1555. Gente, eu vou em algumas escolas hoje, quando eu entro na entrada da escola, parece a NASA, de tanta tecnologia. Agora você entra na sala de aula, está na Idade Média. É disciplina, emulação e magistrocentrismo. Então o que adianta uma escola se achar moderna nas tecnologias e ser atrasada, anacrônica, retardada na sua pedagogia? Porque a pedagogia da disciplina não serve para o mundo de hoje. A pedagogia da emulação não serve mais, um contra o outro. O mundo quer subjetividades, cada um sabendo o que ele é, não é mais competição. O mundo quer autonomias. Então chega da pedagogia da obediência. O Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro em 1762, o Emílio. No capítulo 2 está escrito assim: não eduque seus filhos para a obediência, eduque seus filhos para o respeito, dando-lhes exemplo, que respeito é valor de homem livre e obediência de capacho medieval. Uma franquia que quiser tratar com os alunos, não mais pense na pedagogia da obediência, mas na pedagogia do respeito, na pedagogia da subjetividade, na pedagogia de valorizar cada criança e valorizar cada pessoa, sobretudo aquela que mais precisa.
de ajuda psicológica, pedagógica, psicopedagógica e às vezes até epistemológica, né? Em algumas áreas. Agora vejam, os jesuítas marcaram profundamente, só eles. José de Anchieta tem uma carta quando ele diz assim: são todos bestiais, os índios, vivem me perguntando se Deus come, só se preocupam com coisas materiais. O que lhes recomendo é punição e castigo, que é a melhor pregação. A estes homens dessas terras cálidas basta a catequese. A educação daremos aos filhos da Europa. E a igreja fez uma opção: educação para a elite, catequese para o povo. Isso está na matriz da sociedade brasileira. Enquanto a gente não superar essa matriz, nós continuaremos malhando em ferro frio. Nós não vamos mudar o estigma educacional brasileiro, porque ele é uma das piores perversidades. O nosso é um caso, evidentemente. Me deu um chute no peito, né? Eu desconversei e fui embora triste. À noite encontrei com a dona Coatinha e falei: dona Coatinha, a senhora tinha razão, não deu certo.